CBN, saúde e bem-estar. 3h20, sempre às quintas-feiras, neste horário, nosso quadro fixo com o Dr. Victor Vasconcelos, ele que é neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Mais uma vez, muito boa tarde, Dr. Victor. Boa tarde a você, André, boa tarde, Sandra e todos os ouvintes. Boa tarde. Doutor, na última semana, a empresa Neuralink, do Elon Musk, realizou o primeiro implante de chip num cérebro humano com o objetivo de que pessoas com limitações motoras possam controlar esses dispositivos eletrônicos para melhorar, enfim, a qualidade de vida. Mas isso é algo muito novo e que causa ainda estranheza, e por isso que a gente quer também a sua análise sobre essa tecnologia envolvendo a neurociência. Exato, Sandra. Houve um anúncio do primeiro implante feito por um projeto em que eles, da Neuralink, tiveram a autorização do órgão de proteção da saúde, que é o FDA, um órgão americano correspondente a como se fosse a nossa Anvisa, e em fazer implantes em humanos, desde de maio do ano passado, quando eles já tinham essa autorização, e realizaram agora no final do mês de janeiro esse implante no cérebro. Mas como é que isso pode ajudar as pessoas? O que é exatamente isso? A promessa da Neuralink é desenvolver sistemas que podem revolucionar muitos dos problemas que nós hoje enfrentamos. Por exemplo, a primeira etapa dos testes visa que os pacientes que têm uma lesão medular grave, ou seja, que são tetraplégicos por acidentes, muitas vezes, ou por doenças como a esclerose lateral amiotrófica, a ELA, aqueles pacientes que perderam esses movimentos possam, através deste implante, conseguir executar movimentos, conseguir controlar dispositivos só com a força do pensamento. Tá? Então, realmente, são promessas que podem melhorar muito a vida dessas pessoas, e muitas outras possibilidades surgem a partir do momento em que esses dispositivos têm, de fato, uma segurança e uma eficácia comprovada. E para que o ouvinte entenda como que isso pode ser possível, a gente precisa falar um pouco do funcionamento do cérebro. O cérebro, ele tem ali várias áreas responsáveis por diferentes atividades, seja pela fala, seja pela visão, pela movimentação do corpo, pelo equilíbrio, e cada uma dessas áreas, formada ali por vários milhões de neurônios, eles desempenham a sua função através de uma comunicação elétrica entre essas células. Então, o cérebro da gente ele é um corpo elétrico que vai, através do pulso cerebral, transmitindo informações de um neurônio ao outro, até que isso se transmita, por exemplo, lá para a nossa mão, para conseguir abrir e fechar a mão, para a nossa boca, para a gente conseguir abrir e falar. Então, exatamente porque o funcionamento cerebral é baseado nessa transmissão elétrica, que é possível desenvolver algo que possa otimizar essa transmissão. É isso que a Neuralink visa, É exatamente construir dispositivos que sejam capazes de identificar as ações que você quer fazer somente pelos pulsos elétricos que os nossos neurônios geram, e assim transmitir essas informações sem a utilização de nenhum fio para, por exemplo, um computador, para você conseguir mexer o cursor de um mouse de computador só com a força do pensamento. E uma vez que se faça isso, utilizando qualquer outra estrutura robótica, você pode mexer um braço, pode mexer a perna, pode falar, pode ver. Por isso que essa é tão promissora, essa tipo de pesquisa. Pensando nessa implementação de aparelhos eletrônicos para ajudar os humanos, até não é algo tão novo, mas há algum diferencial nesses novos testes que estão sendo realizados? Sandra, você falou uma coisa muito verdadeira. A gente já utiliza, digamos assim, entre aspas, chips cerebrais para uma série de doenças, Vou dar um exemplo aqui para o paciente que tem doença de Parkinson. Já é um procedimento muito bem estabelecido, que em alguns casos em que os pacientes não respondem mais ao efeito dos remédios, estão bastante lentificados pela doença, é possível implantar um eletrodo que, estimulando determinadas áreas do cérebro, permitem um movimento muito mais fácil, muito mais fluido do corpo dos pacientes. Assim como utilizamos
hoje nas cirurgias, isso praticamente de rotina, as estimulações cerebrais. Quando você vai remover um tumor muito próximo de uma área responsável, por exemplo, pela fala ou pelo movimento, você, com uma caneta de estimulação, consegue estimular e, portanto, captar a resposta daquela área e identificar quais são as áreas cruciais que não podem ser danificadas no objetivo de remover o tumor sem causar disfunção. Isso já é utilizado na prática médica, né? O grande diferencial desse tipo de procedimento é a capacidade de captar, né, os estímulos, os microestímulos de milivoltagem só através do pensamento, ou seja, o pensamento gerando esses pulsos. Por isso o dispositivo ele tem que ter uma sensibilidade muito maior para conseguir identificar esses pulsos e transmiti-los por via wireless, né, sem nenhum tipo de fio, para que o paciente consiga se comunicar. Muitos pacientes, eles já tinham uma comunicação, quando estão ali com alguma lesão medular, feitas através da movimentação ocular, né? É o que Stephen Hawking, outros pacientes que tiveram problemas assim, eles captavam o movimento mecânico dos olhos para conseguir, né, ser interpretado como digitar, mover alguma coisa. A vantagem desse dispositivo, e que pode ser extrapolado para muitos outros benefícios, é a capacidade de ter um eletrodo muito mais sensível, a ponto de detectar os pulsos elétricos desencadeados pelos nossos pensamentos, e, portanto, daí utilizar para uma série de benefícios que eu vou falar aqui adiante. Uhum. E já queremos saber, então, que benefícios são esses, né? Os benefícios de início, né, da primeira etapa do projeto, esse projeto ele vai ser executado ao longo dos próximos 6 anos. A quantidade de pacientes que foi solicitada para testes era de 10, no entanto, o FDA ainda não aprovou, mas não os 10, a gente não sabe exatamente quantos pacientes são, era com o objetivo de que o paciente, com a força do pensamento, conseguisse mover, né, o mouse e se comunicar com o computador, e daí desempenhar funções como comunicação, como movimento, né, se aquele membro for muitas vezes robotizado, ou seja, com algum hardware, algum tipo de armadura ali para mover, isso pode ser um benefício. Mas os outros vários benefícios que ele estima que possa conseguir em outras etapas são para controle de doenças como depressão, como a obesidade, o transtorno do espectro autista, a esquizofrenia. Então, vários desses contextos de vida das pessoas podem ter o benefício, além dessas que têm uma lesão medular, que é a primeira etapa, né? E uma vez que você capte e consiga decodificar, né, os estímulos elétricos do pensamento, você pode efetuar uma série de benefícios, de movimentos, de comunicações, desde que você possa, por exemplo, comunicar ou com uma máquina ou mesmo com o próprio corpo, né, através de estimuladores que hoje já existem na medula, que podem causar movimento. Ou seja, o grande diferencial disso é desenvolver um dispositivo implantável capaz de ter uma sensibilidade que interprete de uma maneira muito mais refinada, apurada, esses estímulos, com a complexidade que o nosso pensamento tem, né, e consiga, portanto, resolver muitos desses problemas. Esse é o objetivo da pesquisa. No controle da mente. E aí, utilizando de tecnologias, equipamentos, que tem muito a ver com o que a gente vinha tratando até nas últimas semanas, né, das microcirurgias, evitando também os riscos, né, menores riscos, menos dor, e trazendo mais benefícios para o paciente. Exato. Benefícios acessórios, esses que podem ser, por exemplo, como o desenvolvimento de chips menores, com baterias que duram mais. Hoje em dia, por exemplo, a gente, nos pacientes que têm implantes para estimulação de doença de Parkinson, muitas vezes tem que se submeter a um novo procedimento somente para a troca da bateria, para o gerador desses estímulos, além do dispositivo que ele utiliza para implantar, que é um robô, né? Ou seja, ele consegue, com o auxílio do robô, fazer um procedimento mais simples, menos invasivo. É claro que isso abre depois uma frente para um pensamento muito maior, né? Que não é o escopo da pesquisa, que seria como se fosse uma otimização da nossa capacidade humana, né? De repente, se esse chip, além de captar os estímulos cerebrais, ele também pudesse, né, trazer consigo já informações acessáveis pelo nosso pensamento, mas aí já é quase uma ficção científica, não faz parte do escopo da pesquisa, e é muito disso que a gente precisa esclarecer agora. O objetivo é pragmático, principalmente
para esses pacientes que têm uma dificuldade de conexão do pensamento com o órgão motor, no caso, por uma lesão, por um trauma ou de uma doença. Isso poderá, muitas vezes, ajudar muito as pessoas que hoje sofrem pelas consequências de uma lesão medular. Continuamos nessa conexão aí para melhor informar e trazer aqui para os nossos ouvintes. Dr. Victor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora das Américas. Obrigada e até a próxima semana. Obrigado e tenha uma ótima semana e ótimo carnaval a todos. Até. 3h31. Repórter CBN.